Eu pensei em desistir de cantar e não foi uma vez só. Hoje eu estou aqui no ponto alto do meu dia, que é gravando conteúdo e falando sobre a insegurança versus a autenticidade. Criei um roteiro pela primeira vez num vídeo para que eu não me perca, mas espero que o assunto flua naturalmente e não fique engessado, porque o que eu quero passar é algo muito sincero vindo do meu coração. Talvez você que é artista já tenha sentido isso pelo menos uma vez na vida, porque a vida artística de cantor, de pintor, de atriz, ou qualquer que seja, as pessoas levam muito para o lado do impossível, do difícil, de ser exceções e não regras na vida. Por isso que muitas vezes quando a gente fala que quer ser artista, fala que quer que seja o fomento do nosso sustento, as pessoas meio acham que a gente está delirando, que a gente está entrando em órbita. Tenta, de alguma forma, puxar a gente de volta. Muitas vezes é por inveja da sua coragem, muitas vezes não é por um sentimento negativo, é por um sentimento de cuidado também. Principalmente dos familiares, amigos que têm um sentimento de amor sincero por você. É natural que eles te puxem para que você não sofra, para que você não se frustre. Porque, gente, ser artista, você tem que ter as costas grossas. Você tem que dar a cara para bater. E na maioria das vezes vão ser 10 tapas para um beijo. E você tá nessa postura de resistência. Então é completamente natural que as pessoas que te amam queiram puxar você de volta. Tenham medo de você estar se expondo ao ridículo ou que você esteja entrando em algum delírio. No meu caso, eu amo muito a música. Eu também tenho formação em teatro. Eu sou contadora de histórias. Então, é algo muito intrínseco, é algo muito profundo em mim. Que muitas vezes eu não precisei nem dessas pessoas irem querer me puxar de volta. Várias vezes eu tentei me puxar de volta. Várias vezes eu peguei mesmo o taco de beisebol e martelei assim o sonho. Várias. E eu consegui assim por alguns dias, alguns meses, me convencer de que aquilo não era para mim. Quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes eu comecei e pausei? Quantas vezes eu quis preencher esse espaço dentro do meu coração que a arte pulsa. Eu quis preencher com maternidade. Eu quis preencher com relacionamentos, com namoro. E nada disso foi em vão, eu não desmereço essas partes, mas são coisas que estão em outras caixas da minha vida. Elas não têm capacidade de preencher a caixa do que a minha arte traz, do que desenvolver meus projetos, colocar a minha arte no mundo traz. Então, assim, se você está nessa fase também, onde você está tentando, mas tudo vira um questionamento, tudo vira um gatilho para insegurança, seja a sua idade, seja o sentimento de não merecimento, sejam até opiniões externas. Essa semana mesmo eu recebi um feedback maravilhoso no TikTok do cara falando que se eu dependesse de cantar, eu morreria de fome. Então, assim, um perfil sem a foto, né, da pessoa, é típico. E eu fiquei na hora eu fiquei assim, meu Deus, o que é que eu vou responder para essa pessoa? E eu falei justamente isso que eu estou falando para vocês. É muito fácil, geralmente quem não tem coragem, o covarde, ele é o primeiro a atirar as pedras, né? Obviamente tem as críticas construtivas, mas quem não dá a cara para bater e vê o outro dando, aquilo ali dá uma raiva. Independente, ele até tem o direito de não gostar da minha voz, de achar feia ou de achar que eu não canto bem. Mas eu tenho algo muito forte dentro de mim que se você tem sentimento genuíno, você tem uma emoção para passar, tá pulsando, então é lícito, é verdadeiro. Pode sim, você não precisa ser um Whitney Houston da vida para cantar, gente. Se só pessoas absurdamente perfeitas em suas vozes, em suas técnicas pudessem cantar. E aquele que não tem uma voz que possa se sobressair, mas tem uma emoção sincera, uma emoção que vai tocar alguém, que tem aquele público lá lhe esperando, ele não tem o direito de fazer isso? Então, é nessa reflexão que eu fico. E se você, como artista, também sente essas inseguranças e acha que é um sinal que não é para você, tira isso da sua cabeça agora. Não tem nada a ver com isso. É um sinal que é importante para você. Quantas coisas na sua vida que antes de acontecer te deram medo, te deram frio na barriga, te deram piriri, que você teve que tomar até um Hemosec para segurar a onda, e você lá enfrentou e depois veio aquele êxtase. E veio no coração, meu Deus, ainda bem que eu não resisti. Então aquele sinal anterior de insegurança, de medo,
não é um sinal de que não seja para você. É um sinal de que você precisa ter coragem, porque essa é uma verdade. Muitas das nossas felicidades, a carruagem que vai levar até lá é a nossa coragem. E também tem a questão da comparação. A gente se compara muito e artisticamente, se você não segurar o prumo, assim, das suas inseguranças, da sua ansiedade, a comparação, ela é absurdamente prejudicial. No processo criativo, você começa a se comparar, às vezes você pode até entrar numa de imitar, isso aí, sua autenticidade vai completamente para o ralo. Então não se compara, gente, não se compara a ninguém, não se compare à idade, principalmente, que é uma coisa que eu estou trabalhando em mim. De, fulano tem 20 e tanto, fulano tem 20 e poucos anos e já está em auge tal, fulano tem 18 anos e já está em auge tal. Quando você passa dos 30, vem em certas crises, né? De, meu Deus, qual é o ápice da minha vida? Por que eu não estou lá? Você tem a sua vida, você tem a sua sina, você tem as suas manifestações. Então, não se compare, não existe atraso, não existe adianto. Existe o tempo certo, essa é a palavra, né? O tempo certo para tudo. Então, escolha continuar, porque eu sempre lembro de uma frase que Lázaro Ramos falou, que se ele não fosse ator, ele seria infeliz. Então, se algo que te faz tão feliz, que te projeta como ser humano, que projeta, leva o seu espírito ao ápice, ao apogeu de felicidade, continue. Vão ter as partes burocráticas, vão ter as partes que vão exigir de você, que vão te cansar, mas mesmo as partes não tão prazerosas, você consegue encarar, porque você sabe que tem um propósito maior por trás de tudo isso. E é isso. Meu nome é Camille Padimé, sou cantora de reggae romântico e espero que essa mensagem tenha te ajudado de alguma maneira. Venda a sua arte. Coloque seu tabuleiro de brincos nas costas, seu tabuleiro de música nas costas, seu tabuleiro de interpretação nas costas, o que for, e vá vender a sua arte. Pois a arte é a nossa alma como artista. Um beijo. Fiquem com Deus.